Que a graça e a paz de Jesus Cristo permaneça com todos. O texto você já sabe onde se encontra, em Lucas, capítulo 10. Palavra de Deus, relatado por Lucas, no capítulo 10, versículo 38. A seguir diz assim: quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia. E certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã, chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Pode se assentar, irmãos, a gente já leu o texto e já oramos, anteriormente. E creio que você também tem orado para este momento, para estar aqui diante de Deus. E que bom que Deus nos permitiu estar aqui nessa noite mais uma vez, Sempre digo que é uma alegria estar aqui junto com os irmãos da congregação do Embratel. Faço o possível para estar aqui sempre que sou convidado, só quando não dá mesmo, Em algumas vezes, quando a dor de cabeça ataca muito forte, mas faz tempo que não acontece, pastor? O pastor está orando bastante agora. E sempre é uma alegria poder repartir a palavra com os irmãos, Agradeço, então, por essa oportunidade, esse privilégio e essa missão difícil, de estar aqui diante de vocês, porque dia de festa a gente espera uma janta melhor, um banquete melhor, mas eu não me preocupo, porque eu não sou aqui o dono do banquete, é Cristo Jesus, e Ele sempre tem o melhor para nós, A gente estuda, medita, mas quem fala conosco é o nosso Senhor, é o Espírito dele, ao qual nós cantamos agora aqui há pouco, essa canção maravilhosa, exaltando aquele o qual é presente na igreja, presente para a igreja, e que edifica o seu povo, que cuida da sua noiva, que está aqui para, de fato, ajudar o povo dele, de Cristo Jesus, a caminhar em segurança, em paz, e sempre crescendo na palavra dele, Também agradeço a Deus por estar sempre com a minha família, quando posso, minha esposa, meu filhão. A esposa até ajudou, nas reflexões lá, teóloga Michele. Obrigado. Amém, irmãos? 2 canções de Colossenses, eu falei para o presbítero Marquinhos, mais um, se cantar Colossenses, eu vou ter que mudar, eu vou pregar em Colossenses. Mas eu falei, não vou me distrair, Não vou me distrair, porque a mensagem é envolvimentos que distraem, Sobre isso que a gente quer falar nessa noite. Com a graça de Deus, assim faremos. Deixa eu olhar ali para não judiar muito os irmãos, Irmãos, um texto bem conhecido, um texto simples, não tem muita dificuldade de interpretação aqui, Quem lê esse texto, o que tem de mais um texto? Uma janta, um jantar, uma reunião em família, alguém sendo acolhido, pessoas trabalhando, servindo, pessoas conversando. Não tem nada de extraordinário, não teria, se não fosse pelo fato de uma pessoa de Jesus. O texto se torna singular pelo fato de a pessoa mais importante mencionada aqui é nada mais, nada menos que nosso Mestre Jesus Cristo. Então isso faz toda a diferença. É palavra de Deus, é palavra viva, eficaz e poderosa para moldar as nossas vidas, modificar nossas vidas, nos exortar. Porque é um texto que fala de Jesus numa casa. Jesus numa casa, e sempre que ele chega numa casa, a casa nunca fica do mesmo jeito. Amém, irmãos? Lá na sua casa, acho que é assim também, O dia que Jesus chegou, muita coisa mudou, muita coisa está mudando, porque Jesus está lá, presente. Agora, se ele é um hóspede, aí
ele só fica por um tempo e sai, então aí as coisas mudam quando ele chega, né? Então, espero que a gente tenha Jesus sempre como, né, um ser presente, alguém que de fato é parte da nossa casa, ele mora ali com a gente, afinal nós somos pessoas que pertencemos a ele, então somos a dele, viva, caminhando, e onde a gente caminha, Jesus caminha conosco, né? A canção que diz que nós somos os seus pés, as suas mãos, por toda parte, né? Pregando o Evangelho, a palavra, vivendo o Evangelho, testemunho a respeito de Jesus. O texto fala a respeito de um momento que Jesus ele estava seguindo viagem, a caminho, e de repente chega numa aldeia. Jesus estava, como de costume, sempre caminhando, pregando o Evangelho. Ele veio para, de fato, cumprir seu ministério e proclamar o ano aceitável do Senhor, né? Um ano diferente. Haveria um acontecimento que mudaria totalmente o curso deste mundo. Enquanto isso, ele está preparando os seus discípulos para proclamar essa mensagem posteriormente à sua morte, né? E nessa caminhada, Jesus ele fez alguns amigos. Essa família que nós lemos aqui é uma família amiga de Jesus. Não é mencionado aqui, mas tem um terceiro integrante, que é o Lázaro, aquele que ele chamara dos mortos, assim se refere sobre Lázaro, né? Jesus, amigo de Marta, Maria e Lázaro. O texto não nos dá muitas informações acerca se havia mais alguém. Eu creio que não, porque nas 3 vezes que aparece essas pessoas aqui, elas sempre são elas mesmas, não existe uma terceira pessoa, né, mencionada participante da família. E nos dá a ideia também que esta mulher chamada Marta é a dona do lar, né? A dona, afinal, em aramaico, isso que significa o nome Marta, né? Segundo me falaram, me consultei um pessoal aí, dona do lar, ou agora tem outra palavra que eu esqueci, mas 2 palavras que significa ali. Isso faz muito jus ao que ela de fato é, né? É dona do lar, é a que serve, é a que está ali servindo. Em outro momento, quando aparece a pessoa de Marta, naquele banquete que é servido na casa de Simão, o leproso, lá menciona que Marta servia o jantar, né? Então ela está sempre servindo. Esta é a mulher chamada Marta que recebe Jesus, que hospeda Jesus em sua casa, que tem ali essa missão maravilhosa de acolher o Mestre, o Senhor. Ela sabe quem ela está acolhendo, né? O texto, quando ela vai mais à frente referir-se ao Senhor, né? Ali no grego é Kyrios, né? Então é Senhor. Ela sabe que está se tratando do Senhor ali, não é qualquer pessoa que ela vai receber dessa vez em casa. Marta está aplicando aqui o que era comum aos cristãos também, né? Ser hospitaleiros, né? Ser hospitaleiro é uma característica do cristão, né? A gente é receptivo aos irmãos da fé, né? Geralmente quando vem alguém distante, um irmão de igreja, um crente, a gente não tem nenhum receio de recebê-lo, desde que seja um crente, né? A gente não gosta de receber ímpio em casa, né? Isso aí não dá problema, mas crente, né? É um da família da fé, não importa se é lá da Presbiteriana Renovada, né? Ou se é da Assembleia de Deus, se é um crente em Jesus, é irmão nosso, né? Professa Jesus como seu Senhor, pertence ao rebanho de Cristo, então a gente o tem como irmão, né? Em Cristo Jesus. Essa mulher, então, tem essa nobre missão aí de hospedar o seu mestre, Senhor Jesus, em sua casa. O texto também informa que ela tinha uma irmã chamada Maria. Nessa Maria eu não posso pregar hoje, não vou falar dela para não atrapalhar um sermão de amanhã, mas eu vou apenas ler o que o texto diz, que essa estava assentada aos pés do Senhor e ouvia. Deixa Maria assim à parte, né? Não vamos falar muita coisa dela. De vez em quando a gente pode até citar o nome dela. Não porque ela é santa porque é serva de Cristo, né? Mas não sagrada. E aí o texto ele se concentra falando a respeito da pessoa de Marta. E a gente vai hoje, né, eu até vim com a Bíblia grande assim para descer na cabeça de Marta, para acertar ela bem, porque a Marta aqui, hoje ela vai arder o ouvido, né, porque a gente vai começar a falar um pouco dela, a respeito de quem que é essa mulher. Até esqueci que... Os trens aqui. Pastor... Eu não gosto muito de usar sermão, que eu fico esboço, que eu fico perdido, né? Mas tem algumas coisas que eu fiz questão de anotar para não esquecer, né? Então
Então a gente vai olhar um pouquinho para a vida dessa mulher, irmãos, e ver o quanto ela se parece com a gente. Ou o quanto a gente ainda se parece com ela, né? Talvez você vai lá, pai, não tem nada a ver comigo, né? Isso aí, o irmão está equivocado aí na frente. Eu, de forma alguma, sou como essa tal de Marta aí, né? Primeira característica que a gente olha aqui na Marta, né? A gente vai tratar de algumas questões, e a gente vai rapidamente, para não perder muito tempo, falar a respeito de alguns erros que Jesus vai apontar ali, olhando para o seu interior. Você está diante de Jesus, não tem como fugir dele. Né? Quando a gente está diante de uma pessoa, a gente pode até tentar esconder o que a gente está pensando, as nossas motivações, quem nós somos. A gente fala bonitinho, e os irmãos falam, nossa, esse irmão é maravilhoso, uma benção. Mas Jesus, ele conhece o coração, aí não tem como enganar ele. Se você costuma conversar com Jesus, você sabe que não tem como enganar ele. Ele conhece você, conhece seu coração, suas intenções, suas motivações, conhece seus medos, conhece seus jeitos, o que você tenta esconder, ele conhece. Ele conhece a mim, conhece a você, conhece tudo, né? A palavra dele nos conhece, a gente começa a ler, parece que está falando da gente, está falando da gente mesmo, é de nós. É a palavra viva que vai penetrando em nossa alma, em nosso coração, e que bom que ela faz isso, é sinal que ela está eficazmente executando o seu efeito, que é nos limpar, né? Que é nos ponderar, que é nos exortar, quer nos transformar segundo a vontade de Deus, para que a gente venha a ser varão perfeito, né? Para que a gente possa ser imagem mais nítida de Cristo Jesus. Algumas considerações sobre essa mulher chamada Marta. O primeiro ponto que a gente observa aqui é um certo orgulho pairando sobre ela. Não tem como falar desse orgulho de Marta. Parece-me, dá a impressão texto que Marta está cheio de autojustiça, né? Por sinal, o texto que Jesus fala anterior a esse, pelo menos aqui em Lucas, né, é sobre aquele episódio, lembra da passagem do bom samaritano? Jesus é interpelado por um mestre ali da lei, né, um intérprete da lei, e este pergunta, bom mestre, o que eu vou fazer para ser salvo? Acho que era um adventista, não pode falar não, né? Um guardador da lei aqui, o que eu vou fazer para ser salvo, né? E aí ele fala dos mandamentos, tudo isso eu tenho feito, tal. Aí ele conta a historinha, aquela historinha famosa, que tinha alguém com uma extrema necessidade ali, e passa um religioso, passa ali alguém que conhecia a lei, passa o cara que cantava na igreja, ninguém dá moral para aquela pessoa, mas passa um samaritano, distante, totalmente, nada a ver, não tinha nenhuma sintonia com aquela pessoa a qual necessitava de ajuda, mas esse socorre, né? E Jesus termina dizendo, qual deste te parece que foi próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? E o intérprete era esperto, inteligente, o que usou de misericórdia com ele. Então Jesus disse, vai e faça o mesmo. Jesus fala de misericórdia, de alguém que se empenha em servir o outro e dar a sua mão, em custear suas despesas, muitas vezes, ajudar com a palavra, perder um pouco de tempo, mudar a sua rota, mudar a sua agenda em favor de outros. Jesus fala disso anteriormente, de alguém que se importa realmente com as pessoas, que tem um amor que é em ação e não apenas em palavras. Ai, como eu amo aquele irmão, mas se precisar socorrer, perder um tempo, aí a gente está ocupado, a agenda está muito apertada, a gente não consegue fazer isso. Marta é alguém que está ocupada, servindo, ali ela demonstra isso, né, preocupada com os afazeres, está totalmente disposta a fazer o melhor, afinal quem está diante dela é Jesus. Possivelmente, a gente imagina também que seus discípulos estavam ali, então eram Jesus e mais uns 12. Era muita gente, muito serviço, muita comida para fazer, e a Marta está preocupada com isso, né? Mas, primeiramente, veja a questão que ela coloca diante de Jesus. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse, o Senhor não se importa? Antes de a gente falar desse texto, eu estava falando da questão do orgulho que é presente na Marta, né? Por que a gente diz isso? Porque ela tem um senso de justiça própria. Marta, ela está olhando a sua irmã, que estava, segundo o texto, está sentada aos pés de Jesus, e para ela, quem é que está fazendo alguma coisa importante aqui sou eu, porque essa aí só está ouvindo conversa.
alguém que está ensinando ali, e é muito fácil ficar ouvindo, né? Não tem que lavar louça, não tem que limpar a casa, não tem que cozinhar, né? De repente ir lá matar o frango, não sei o que a Marta fez naquele dia, né? Porco eu sei que não foi, tá, irmão? Isso aí Jesus não comia. Mas alguma coisa, talvez, que demandasse um pouco mais de esforço, de emprego, e tivesse necessidade de ajudantes. O interessante é que o texto vai dizer que em algum momento Marta, está nas entrelinhas, né? Quando ela diz, não te importa que a minha irmã me deixe eu servir, né, sozinho, né? Fique sozinho para servir. Dá a impressão que a Maria, em algum momento, ajudou a Marta ali, né? Só que a Maria vai, leva os negócios para Jesus, serve Jesus, de repente a conversa está boa, rapaz, eu vou ficar por aqui mesmo, já deixa a bacia ali do frango frito e fica por lá. E não volta para a cozinha, a Marta fica desesperada, porque parece que alguém não tem compromisso com o trabalho, alguém está totalmente desligado da situação e ninguém se preocupa com nada. A Marta é esse tipo de pessoa, que acha que só ela que se importa com a situação. Ninguém está vendo, ninguém está preocupado, ninguém está nem aí. Essa casa parece um pouco antigamente minha mãe, minha avó. Vocês não fazem essa bagunça, ninguém vai. Mas elas tinham razão na época quando elas falavam, né? Porque os netos eram preguiçosos, né? Todo mundo só queria ficar assistindo televisão e a área suja, louça suja. Né? Então, mas nos lembra isso, né? Parece que nos remete a uma mãe, uma avó que está ali falando, totalmente preocupada, porque tem um monte de coisa para fazer e ninguém está se importando. Só tem uma pessoa. E Marta se orgulha e diz, eu sou a dona do lar e só tenho eu preocupado aqui com esse negócio. Então, nos dá a impressão que ela tem um senso de autojustiça, né? Marta, cheia de orgulho, e ela, até em um momento, se enxerga superior, porque ela está trabalhando incansavelmente. Incansavelmente. Você já sentiu assim em algum momento? Parece que, estou cansado e só eu que trabalho, só eu que faço as coisas. Ninguém faz, ninguém se importa. Marta nos parece ser esse tipo de pessoa que leva a um outro degrau agora, um outro passo, que é o questionar Jesus. Quando a gente está totalmente distraído de quem a gente está, a gente perde a noção da boa educação, para não dizer outra coisa. Questionar Jesus. Senhor, o Senhor não se importa com o fato da minha irmã está aí, uma desocupada sentada aí, sem fazer nada, ouvindo o Senhor, e eu aqui servindo sozinho. Não que Marta não achava que era importante ouvir Jesus, mas Marta tem outra agenda, outras prioridades. Para Marta, o mais importante é demonstrar para Jesus que ela sempre vai fazer o melhor para ele, que ela vai trabalhar ao máximo, que ela vai se dobrar incansavelmente para atender tanto a ele quanto aos que estão com ele. A Marta, ela tem um outro mundo, outra visão a respeito, e o texto vai dizer isso lá na frente. A gente não vai pular as etapas, porque quando Jesus for repreendê-la, a gente vai ver qual que é o mundo da Marta, como é que ela enxerga as coisas, né? Jesus, ele tem esse diagnóstico a respeito dela. Mas aqui, veja que ousadia, que audácia dessa mulher, a ponto de achar que Jesus não se importa. Porque a coisa está tomando um rumo que ela acha assim, peraí, Senhor, o Senhor não tem um senso de justiça, não? Olha só o que está acontecendo. Eu estou aqui trabalhando e minha irmã está aí parada. Né? Talvez você não questione Jesus porque tem alguém parado do seu lado. Talvez você questione Jesus por outras coisas. Mas nisso a gente também se assemelha a Marta. Quantas vezes a gente olha para alguma situação e pergunta, talvez não em palavras, mas em pensamentos em direção a Deus, Senhor, o Senhor não se importa com essa situação? O Senhor não está enxergando, Senhor, o que está acontecendo? Senhor, que o Senhor não está vendo o que está acontecendo? E a gente começa, então, a mergulhar em um mundo cheio de escuridão, porque é uma via que nos leva totalmente à perdição. Como você questiona aquele que é luz poderosa para te iluminar, dois fatos. Ou ele, de fato, vai trazer iluminação e vai te repreender, vai te colocar no trilho certo, ou você vai continuar questionando e não vai ter resposta, porque talvez ele não tenha muita intenção em te iluminar. Mas se você é um filho dele, uma filha dele, e se em algum momento você o questionar, como você já fez, você verá que ele tem resposta para você, e muitas vezes vem bem diferente do que a gente imagina.
Marta, ela tem essa indagação. Ela não apenas agora questiona, mas ela ordena Jesus. Ela ordena Jesus. Manda, Senhor, manda ela vir me ajudar. Isso aí é o pessoal da teologia da confissão positiva, aquele pessoal que gosta de colocar Jesus na parede, Deus na parede. Eu vi uma recente agora do cara orando e, Senhor, eu acesso a tudo isso porque eu tenho direito, eu sou teu filho e o Senhor me promete, por isso que eu recebo, eu quero, eu pego mesmo o que o Senhor está me dando aqui, mas isso falando de coisas materiais. Se ele estivesse falando conforme Efésios capítulo 1, que o Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, amém. Realmente a gente tem que tomar posse disso no sentido de vivenciá-las. Agora, quando eu utilizo o meu questionamento e a minha filiação de Deus para dizer que Ele tem que fazer alguma coisa na minha vida e tem que mudar a minha situação, Senhor, eu te ordeno, eu te dou uma palavra de ordem, isso é coisa de gente totalmente distante de Jesus, ignorante, que não conhece o Senhor a quem ele serve, ou nem serve, né? Se serve do Senhor. Marta, ela está perdendo o rumo, ela perde o prumo. Ela está tão abalada com o que está acontecendo ali, a agitação do dia a dia dela, que ela começa a questionar Jesus, ela começa a dar ordem para Jesus, e agora Jesus ele vai falar com ela. Ela vai, depois de ouvir, né, depois de dar essa ordem para Jesus, porque parece que é isso que a gente vive quando a gente faz isso com Jesus, para a gente duvida da providência, da bondade dele. Você dá uma ordem para Jesus e diz o que ele tem que fazer, você está duvidando da bondade, da providência dele. Você acha que Deus não tem capacidade de fazer alguma coisa que você necessite na sua vida. Então você tem que dizer para ele. Isso não tem nada a ver com ser servo de Jesus. O servo de Jesus, ele espera pacientemente, se lança diante do seu Senhor e com toda a sua ansiedade, a sua inquietação, diz o texto da palavra de Deus, coloque-se diante de Deus. Humilhai-vos, portanto, perante Ele, né? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem que cuidar de vós. É assim que o crente vive. A gente não sai questionando de Jesus e dando ordem para Ele. A gente espera em Cristo Jesus, a gente espera pela bondade dEle. Agora, veja o que a Marta demonstra nessa ação dela. Primeiramente, ela tem uma ação aqui egoísta, porque ela está pensando nela. Como eu disse a princípio, trabalhar, né, servir, isso aí é até um mandamento. A Bíblia fala para a gente trabalhar e não ser pesado também, né, aos nossos irmãos, enfim, aquele que não trabalha é bom que não come. Então tem vários textos. E, aliás, no trabalho cristão tem ainda muito mais. A igreja é uma igreja serva, afinal, Cristo é o servo sofredor, ele tem essa imagem, e assim como Cristo, a gente vai se assemelhando a ele, dando a nossa vida também, para servir para o serviço dele. O problema da Marta não é que ela serve, o problema dela é que ela utiliza o serviço dela para, de alguma forma, tentar mostrar o tipo de pessoa que ela é. Ela não serve a Cristo por uma liberdade, um amor, uma espontaneidade, mas ela serve talvez para manter a boa imagem da Marta, a dona do lar, a que tem as coisas sempre em ordem, a que trabalha incansavelmente. É um trabalho que tem a finalidade no próprio trabalho, diferente do servo cristão, do servo de Cristo. E aí ele vai ensinar isso para Marta mais à frente. Mas, veja bem, a preocupação dela não é apenas em relação a fazer as coisas ali naquele momento. A preocupação dela, o que vão dizer se eu não fizer? Se eu me assentar como Maria, o que vão dizer de mim? Então ela se preocupa com a reputação dela. Então, por isso que ela questiona Jesus, ela dá ordem para Jesus, mas Jesus ele vai de uma forma mansa e humilde. Afinal, ele fala para a gente aprender com ele, porque ele é assim, manso e humilde. Dizer algumas coisas para Marta, né? Isso que é importante e interessante da palavra de Deus, que Jesus ele nunca deixa a gente como ele encontra.
Jesus, ele nunca deixa a gente como ele nos encontra. Pode ser que você, em algum momento, se compare como essa mulher, preocupada, e talvez a sua preocupação não é lá com fazer o almoço em casa, não é fazer o churrasco para servir para os seus amigos, aquela festa. Talvez a preocupação é outra. Talvez a sua preocupação é trabalhar duramente o mês todo, porque se você não trabalhar vai faltar o pão lá em casa, eu não vou conseguir pagar as contas, eu não vou conseguir fazer aquilo que eu prometi para os meus filhos, eu não vou conseguir fazer aquilo que eu falei para minha esposa, e a gente não vai se amontoando de trabalho, de serviço. Talvez a esposa, na vida incansável dela, de manter tudo tranquilo em casa, vai, faz ali, faz aqui, e de repente vê que as coisas não estão muito boas, também vou trabalhar fora, vou para ajudar, só que aí fica muito trabalho, e o que Marta estava perdendo era alguns relacionamentos transformadores ali. O que Marta não estava perdendo era a vida dela. Jesus ele fala assim, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A gente acha que muito trabalhar vai nos dar o resultado tão esperado. A satisfação, o prazer, o deleite. Marta está confusa nisso, está totalmente desorientada, achando que as muitas preocupações, e é isso que Jesus começa a dizer para ela, Marta, 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 Marta. E aqui o texto, quando ele repete, segundo o que a gente pode aprender com os demais textos onde essa repetição, é que é falar de uma forma carinhosa, uma forma meiga, uma forma de alguém que está querendo tratar com carinho. Não é alguém que está querendo repreender e esfregar na cara algumas verdades e colocar a pessoa para baixo. Jesus não é assim. Quando ele diz para Marta, 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 você ainda assim inquieta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Esse é um extrato da nossa vida hoje. Por mais que você diga que não. Quando vocês aí de repente vêm nesse culto, em algum momento pensou naquela conta que você tem que pagar, talvez naquele dinheiro emprestado que você pegou, de repente naquela coisa que você não arrumou lá em casa, que tem que arrumar, aquela lâmpada que tem que trocar, aquele guarda-roupa que está caindo na porta, a cômoda lá do filho, né, o carro que faz 2 meses que está lá acendendo a luzinha e você não arrumou o que você tinha que arrumar. Quantas vezes você olhou no celular para ver se de repente alguém mandou alguma mensagem que você está esperando, que é importante para você? Quantas preocupações toma a nossa mente num curto espaço de tempo? Num momento que deveria ser solene, sagrado e totalmente para Deus. É um culto de menos de 2 horas, 3 horas? É um momento. A gente não consegue. A gente é como os discípulos que não conseguem vigiar 1 hora com Jesus. A gente dorme, a gente cochila ou a gente se distrai. Agora, o que dirá da nossa vida cotidiana? Onde a gente tem lá emprego, família, criança, escola, faculdade, distração na rua, gente ligando, gente cobrando, gente chorando, gente pedindo, o tempo todo. Seus sonhos, suas demandas, suas agendas, quantas coisas. Quantas coisas a gente pensa num dia, que a gente resolve num dia, que a gente luta para resolver num dia, aí acabou segunda-feira, terça-feira de novo, quinta-feira, sexta-feira, acabou a semana, você não resolveu, acabou o mês, e você não resolveu. As muitas coisas nos deixam inquietos e preocupados. A vida tem muita distração para a gente. Tem muita distração. Porque quando não sobra ainda um tempinho, a gente arruma para fazer uma coisa que não tem nada a ver, às vezes, com o fato de a gente se deleitar aos pés de Cristo Jesus. Só que assim como Marta, a gente deve ouvir as palavras mansas, tranquilas, mas poderosas de Jesus, nos trazendo a direção e nos colocando no rumo, no prumo novamente. Apenas uma é necessária. Apenas uma. Apenas uma. Quantas coisas são necessárias para você ser feliz, para você viver, para você ter deleite na sua vida, satisfação? Quantas coisas?
Se você pudesse fazer uma lista aí, você ia colocar um monte de coisa. O que você precisa para esse ano, para o ano que vem? Projeto para daqui 5 anos. E a gente vai enchendo de coisa. Comprar minha casa, comprar meu carro, casamento, trocar isso, trocar aquilo, reformar, viajar. E a gente vai colocando um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa. E para todas essas coisas que você coloca aqui, você tem que ter um monte de demanda, um monte de empreendimento, um monte de movimento. E você vai acumulando essas coisas, essas coisas, essas coisas. Porque tudo que você quer, de fato, é ser feliz, satisfeito. Aí você percebe, quando você alcança algumas poucas coisas, e não todas, você não consegue ser feliz como você imaginava. Você não tem satisfação e realização ao extremo como você imaginava. Você compra o carro novo, daqui a pouco já está velho. Você fez a viagem, daqui a pouco a férias já acabou e começou, você está pensando na outra. Porque a nossa demanda e a nossa preocupação são com muitas coisas e nenhuma delas vai, de fato, nos satisfazer. Apenas uma é necessária. Apenas uma é necessária. Quando Jesus olha para Marta, ele enxerga uma mulher totalmente perturbada pela agitação, não da cozinha, não do fogão que está esquentando, não dos afazeres. A preocupação e a perturbação da Marta está no seu coração, está dentro dela, está na sua alma. A Marta poderia estar lá no resort e ela estaria preocupada, porque a preocupação está dentro dela. Assim somos nós. A preocupação vive dentro da gente. Você está aqui e está preocupado com o que está acontecendo lá. Você está aqui, você está com medo do que vai acontecer ainda. Você está ansioso pelo que vai acontecer. Você está ansioso. O que vai acontecer? O que será que vai... O que vai virar isso? Você se entristece e se culpa pelo passado, que você não consegue nem mais mexer. Já foi, aconteceu. E tudo isso vai acontecendo porque a gente perdeu o senso de direção e nossos olhos já não estão mais naquilo que é mais importante. Apenas uma coisa é necessária. E a gente deveria ouvir isso de Jesus, que ele diz para Marta, e de fato entender isso, e crer nisso e viver isso. Porque senão a gente vai continuar como Marta, preocupada, inquieta, ansiosa, com muitas coisas, com muitas coisas. A gente vai sempre olhar para o lado e achar que as pessoas estão sempre recebendo mais do que deveria, vivendo aquilo que eu deveria viver. Lembra do Asaf, do salmista? Ele olha para a situação do ímpio, ele começa a questionar Deus, ele se questionar, mas por quê? Por que está tudo dando certo para aquela pessoa? Eu que trabalho aqui certinho, faço tudo certinho, às vezes, né? Mas lá para o ímpio, olha como é que ele está vivendo feliz, a grama está verde, ele nem molha a grama fica verde sozinha. Toda noite eu vou lá molhar minha grama, uma dificuldade. Uma dificuldade. A Marta se questiona, mas eu faço tanta coisa aqui, parece que eu não sou notado, não sou vista. A Maria está ali aos seus pés e às vezes a gente inverte as prioridades e o fim disso é triste. Aquilo que não tem tanta importância, a gente agora começa a tratar como algo mais importante na nossa vida. E o que a gente tem no fim disso é uma vida cheia de tristeza e vazio. Porque nós viemos de Deus. Fomos criados por Ele. E essas muitas coisas nunca poderá, de alguma forma, satisfazer como só Deus pode satisfazer as nossas vidas. Jesus, então, ele não apenas aponta o erro de Marta, mas agora ele traz para onde o seu coração deveria estar apontado. Ele agora mostra para onde Marta deveria estar ansiando, quando ele direciona o seu coração e mostra que a única solução para a vida dela e para as nossas vidas é se atentar à única e mais importante de todas as coisas. Ele começa a apontar agora para si. Ela deveria enxergar ele como sendo, de fato, a sua prioridade. Gente, Jesus está em casa.
Jesus está na minha casa, o Senhor e Mestre. Eu estou aqui preocupado com o carneiro assado, se vai estar bem temperado ou não, se a cozinha está bem arrumada ou não. Quantas bênçãos a gente perde, irmãos, porque a gente troca as prioridades. Às vezes a gente acha que é mais importante algumas coisas do que de fato estar com Deus. E quando eu falo estar com Deus, irmãos, não é estar só na igreja, não. Não é estar só na igreja, é estar com Deus em todo o tempo. Quando Cristo de fato está presente em todas as minhas decisões, e quando as motivações não são mais as minhas motivações. Não trabalho por trabalhar, mas trabalhar porque de alguma forma Ele seja glorificado. Quando eu sirvo alguém, não para que de alguma forma as pessoas me notem, mas através do meu serviço vejam a glória dEle. Quando a gente se dá a alguém, quando a gente ama alguém, quando a gente de fato vive para trazer algum benefício para outra pessoa, não simplesmente para ter nosso nome mencionado na lista lá das pessoas, olha aqui, queremos agradecer. Não, a gente faz isso para de alguma forma também Cristo ser glorificado, afinal Ele nos deu essa condição, nos doou, nos serviu com a sua vida, e agora a gente consegue fazer isso. Então, Cristo agora repreende Marta e chama ela para sair da cozinha, Marta, e vem para a sala, vem ficar aos meus pés. Vem ficar aos meus pés como Maria está aos meus pés. O texto não diz isso claramente, mas a repreensão dele nos leva a compreender isso, quando ele diz apenas uma é necessária e Maria escolheu a boa parte. E esta não lhe será tirada. Essa não será tirada. Só existe um lugar, de fato, onde a gente pode encontrar satisfação, deleite, prazer e razão para a nossa vida, é quando a gente está aos pés de Jesus. Esse é o lugar mais alto que a gente pode estar. Esse é o lugar mais alto. Quando Jesus ele mostra para Marta o seguinte, olha, você tem que compreender, Marta, que apesar dessas muitas coisas que você está fazendo, né, para mim, o principal você está perdendo aqui, que é receber o que eu tenho para você. A gente quer fazer muitas coisas para Jesus, e Jesus quer apenas nos dar a presença dEle, a companhia dEle, e a gente acaba perdendo isso. Perdendo isso. Como eu disse mais uma vez, não é proibido em nenhum momento, a Bíblia proíbe isso. O que precisa ser trabalhado em nossas vidas, irmãos, é a questão da prioridade, a razão, a motivação que nós estamos fazendo as coisas. Quantas vezes você já fez coisas pela motivação errada? A minha esposa, ela sempre pergunta assim, você quer fazer isso para mim? E eu falo assim, querer eu não quero não, mas vou fazer. Costume, eu falo brincando, e às vezes eu faço por amor, às vezes. E quantas vezes a gente faz as coisas simplesmente porque a gente se comprometeu a fazer. Não vou fazer porque vai ficar feio se eu não fizer. Aí se eu não for lá vai ficar feio se eu não ir. Aí agora se eu não ajudar... E Cristo operando aqui, te fazendo inclinar, e você enxergando que você está de fato servindo a Ele, não aquela pessoa apenas. É gente que às vezes ela fica triste e desiludida quando ela vai e limpa um banheiro e ninguém nota que ela limpou o banheiro. Nossa, eu limpei o banheiro, ninguém notou. Eu limpei o banheiro. Né? As pessoas necessitam de aplauso, de olhares, de falas, de bajulações, porque as suas motivações, as suas prioridades estão totalmente erradas e avessas. Estão totalmente direcionadas para um lugar errado. A gente tem essa dificuldade de priorizar, né, de colocar em primeiro lugar aquilo que é supremo na nossa vida. Muitas vezes a gente troca, né, aquilo que deveria ser prioridade, a gente deixa de lado, e o que não é prioridade a gente está ali tomando como razão da nossa vida. Quando a gente entende o seguinte, que prioridade, isso aqui eu faço questão de ler para vocês, para nós, irmãos. Quando você tem prioridade, tudo que vem depois é influenciado por ela. A sua prioridade molda, define, influencia tudo o que é subsequente a ela, né? Ou seja, quando Cristo agora, que é a coisa mais importante, a pessoa, o ser, né? Afinal ele diz, uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, quando ele de fato é a melhor parte, a boa parte,
ele começa a ser e se torna agora a minha prioridade. E tudo quanto eu vivo passa por ali, por Cristo. Ele define, Ele influencia. É Ele que de fato molda os meus desejos posteriores. Se não for isso, eu não encontrei a boa parte ainda, eu não achei o bom tesouro ainda. O que o Evangelho diz para nós é isso, irmãos, que quando a gente encontra Cristo, a gente vai e vende, é semelhante a um homem que vende tudo que tem e compra aquele campo, porque lá ele achou o seu tesouro, achou o seu bem maior. A Marta ainda está embaraçada, preocupada, transitando entre vários e várias possibilidades, desejos, encantamentos, sonhos, preocupações, há uma mistura de muitas coisas nela, e ela tem, o texto quando diz preocupado, interessante isso, que a figura ali, os irmãos sabem, acho disso, né, que o termo ali está aos pedaços, despedaçadas, né, o dividido. É assim que a nossa vida é, quando Cristo não é a nossa prioridade, a gente fica dividido em um monte de coisas, e aí a gente precisa ouvir da boca de Jesus, da palavra dele, dizendo, olha, você está preocupado com muitas coisas, e uma só é necessária. Uma só é necessária. Talvez essa seja a questão, porque a gente tem andado tão triste, às vezes cansado, às vezes enfadado, estressado. Talvez Cristo não tenha sido a nossa prioridade, irmãos. Talvez não tenha sido a minha. Talvez o meu emprego lá tenha sido a minha prioridade, ou a minha vida, no sentido de ter uma vida bela, satisfeita. Talvez a sua família é a sua prioridade hoje. E está errado. Está errado. Cristo é a sua prioridade. Porque se Cristo for a sua prioridade, a sua família vai ser bem cuidada, bem amada, bem servida, bem tratada, e você não vai trocar as suas prioridades. Então, nós somos chamados para servir, como a palavra diz para nós. Só que a gente é chamado para servir, mesmo que às vezes isso nos custe alguma coisa. Às vezes, quantas vezes a gente vai confortar alguém, mas nós próprios estamos desconfortáveis, né, situações difíceis. A gente é chamado para amar, mesmo quando a gente vive situações difíceis em casa. A gente foi criado para isso, recriado em Cristo Jesus, para ser a voz dele, para ser a imagem dele, o bom perfume dele. E muitas vezes com tantas e tantas dificuldades. Mas existe um ingrediente que nunca deve faltar nisso, irmãos. Quando a gente vai servir alguém, servir a igreja, servir a família, a imagem de Cristo, é o amor dele. Porque se a gente faz isso na nossa força, na nossa carne, logo a gente se cansa. A gente se fadiga, a gente vai e desiste. Mas quando você faz impulsionado, direcionado pelo amor de Cristo, você faz isso com toda a compaixão, você faz isso com toda a mansidão, você faz isso de forma que os efeitos do pecado que ainda habita em nós são de alguma forma superados. E essa é a nossa maior esperança, não é falar expectativa, não, esperança. A gente serve aqui e vai continuar servindo, mas a gente anseia por um dia servir a Cristo eternamente, em que essa tristeza que habita em nós por causa do pecado, que às vezes tenta nos afastar do propósito, um dia vai ser totalmente retirada. Mas enquanto isso a gente deve aprender com Cristo e ouvir as palavras dele, dizendo para nós como de fato a gente deve caminhar aqui nessa terra. A gente deve servi-lo com o amor que ele próprio entregou por nós. Não perder essa prioridade de vista. Não perder a parte mais importante, que é conhecer o Mestre. É conhecer Jesus. Não deixe que a distração do seu dia a dia impeça disso, meu irmão. Não deixe que a distração impeça você de viver isso. Estar aos pés de Jesus é beber da sua palavra, é ouvir da sua voz, é poder, de alguma forma, ser moldado por Ele, transformado por Ele. Jesus deve porque nem sempre é, deveria, tem que ser, precisa
ser a razão de todas as nossas ações, todo o nosso movimento. Não haveria nenhum erro na pessoa de Marta se tudo que ela estivesse fazendo fosse de fato por causa de Jesus, mas não era. Se fosse por causa de Jesus, ela não estaria ali interpelando Jesus, dando ordem para Jesus. Afinal, o mestre que decide o que é bom para ele. Se está tudo bem, não reclamou, então é para Jesus, está tudo bem. Mas quando Jesus é a nossa razão, de fato, quando Cristo é a razão do nosso trabalho, da nossa tarefa, a gente encontra nele o motivo para trabalhar e a razão para descansar. Descansar nele. Somente ele tem o poder de trazer paz ao seu coração cansado. Talvez você, para a gente concluir, tenha andado excessivamente preocupado, perturbado. Talvez você tenha andado cansado, porque durante tantos anos você tem servido as pessoas, servido a igreja, e parece que não tem feito muito sentido para você tudo isso. As pessoas não notam, as pessoas não reconhecem, ou as pessoas não te ajudam. Quantas vezes a gente pensa em parar a caminhada porque os nossos olhos estão direcionados em pessoas? A gente está olhando para nós mesmos ou para os lados? A palavra de Jesus é para nos levar a olhar para Ele nessa noite. A olhar para o autor e consumador da nossa fé. A razão da gente ser o que nós somos é Jesus. O motivo de a gente viver é viver para a glória dEle. É porque nele a gente vive, a gente existe, a gente se movimenta, tudo é para Ele. Então Ele é a razão suprema de todas as nossas tarefas, do que a gente faz. Ele é o motivo principal. Então ouça, olhe para Jesus e ouça com mansidão a repreensão dEle, para que assim a gente possa encontrar descanso nele. Tem um texto, é lógico que ali Jesus está falando a respeito de pecado, mas eu vi uma certa sintonia, quando Jesus ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos darei descanso. Eu vos darei descanso. Se você está cansado, sobrecarregado, se a sua alma está inquieta, se o seu coração está agitado, tem um lugar que tem descanso para você. Jesus ele chegou para Marta e não repreendeu, Jesus não a rejeitou, Jesus não a deixou para lá, Jesus chamou ela. Jesus se deu, a presença dele a ela, a companhia dele, a presença dele. É assim que Jesus faz com você, que é servo dele, que é filho dele. Se nessa noite há em você uma preocupação com a sua vida, se você enxerga em você agitações e preocupações que têm levado você a viver uma vida distraída, a ponto de perder o foco e a direção da razão da sua vida para Ele, Jesus, Ele novamente chama cada um de nós. Jesus ecoa a sua voz até nós, dizendo: calma, aquieta o seu coração, reveja as suas preocupações, são muitas, são excessivas, são demais. Olha para o que é necessário, apenas uma. A prioridade é ter Ele como Senhor da nossa vida, como Senhor dos nossos passos, como Senhor das nossas decisões, como Senhor das nossas motivações. Eu vou falar um negócio aqui, talvez eu perca o meu galardão, mas tudo bem, Jesus. Tem 2012, quando eu escutei pela primeira vez o Paul Washer falar uma coisa simples, ele estava falando sobre viver para a glória de Deus. Ele diz assim: quando foi a última vez que você bebeu um copo de água dando glória a Deus pelo copo de água que você estava tomando? Uma coisa simples. Irmãos, eu raramente, para não perder a salvação, pecar, eu raramente bebo um copo d'água sem pensar nisso. Fazem mais de 10 anos que eu ouvi isso. Mas não estou dizendo isso para, nossa, que piedoso, não é isso. Eu estou dizendo que isso deveria ser em toda a nossa ação. Você puxar um fôlego de ar, saber que Jesus, Deus, está dando condição de você respirar nesse momento, a sua veia, o seu sangue correr por elas, você conseguir firmar os seus pés,
você conseguir raciocinar e você entender o que eu estou falando, o seu intelecto está, de fato, seguro por Ele, mantido por Ele. Então, tudo deveria, de alguma forma, glorificar a Ele. Todas as ações, seja um jantar, que é uma coisa tão cotidiana, tão comum. A gente janta quase, almoço, então, jantar talvez não, mas almoço, almoça todo dia, toma café quase todo dia. Janta, todo dia está comendo alguma coisa. E quantas vezes você, de fato, parou diante do seu alimento e disse, existe uma comida para comer que eu não conhecia. Agora eu conheço, né? Jesus, ele revelou para nós a comida, né? Ele disse para os discípulos que tinha uma comida que eles não conheciam. A gente tem o pão vivo que desceu do céu. A gente tem um pão vivo que está todo dia lá em casa, na sua casa. Jesus está lá, todo dia. Todo dia. Uma coisa besta talvez vou falar aqui, pastor, depois você corta isso aí. Talvez Jesus lá na sua casa, né? Esperando você chegar do serviço. Puxa, está quase na hora. Vai chegar 6 horas, 6h30, 7 horas, acho que ele chega. E a gente vai, toma o banho, liga a TV, come a janta, brinca com o filho e vai dormir. E Jesus ficou lá, esperando a gente assentar aos pés deles, para aprender um pouco mais, para ouvir a voz dele, para a gente contar como é que foi o dia. Não que ele não saiba, ele esteve com a gente todo dia, é só uma figura para você entender. Ele esteve com você no seu serviço, no seu trabalho, mas foi muito ocupado lá, tinha muita coisa para fazer, muita agitação, Jesus entende. Aí você teve que levar seu filho para a escola, teve que buscar o filho, você teve que fazer compras, você teve que voltar. Ele entende, é muita coisa para resolver. Aí teve que ir no banco, pagar a conta, voltar, fazer o boleto, comprar não sei o quê, lá na Gazin, gastar um dinheiro. É muita coisa. Aí em casa tem muita coisa, é louça suja, é a casa suja, é uma bagunça, tem que fazer janta, tem que lavar a roupa, colocar a roupa na máquina, cuidar dos filhos, ver o Instagram, dar uma olhadinha, é muita coisa. Só que aí a gente dorme, acorda e começa tudo de novo. E a gente vai sendo distraído, intertido com tudo isso. E o mais importante a gente vai deixando de lado. A boa parte que a gente vai ouvir amanhã pela manhã, fica de lado. Que a gente possa reconsiderar as nossas ações, irmãos, e de fato enxergar se nós estamos vivendo uma vida em que Cristo é nossa prioridade, em que as muitas coisas já não nos ocupam mais tanto quanto a coisa principal. Maria entendeu isso bem antes. Marta estava ali, mas não significa que ela não entenderia. Talvez você seja uma Marta hoje aqui. E talvez você tenha necessidade de rever a sua vida. Não importa em quantos pedaços você esteja partido, em quantas direções você esteja olhando, Jesus, o autor e consumador da nossa fé, está aqui para trazer direção para a sua vida, para a minha vida. E Ele pode restaurar a nossa caminhada, o nosso rumo, o nosso prumo. Ele pode colocar a gente em direção correta, se você desejar isso. Se você querer isso. Se essa é a sua vontade gerada por Ele. Porque se não for, não adianta, irmão. A gente pode vir aqui, fazer jejum, não vai acontecer. Não. Se Cristo não gerou isso em você, e se você de fato, como o pastor disse no começo, né, se deixou, né, ser trabalhado por Deus, e se tem deixado se trabalhar, né, as coisas não vão acontecer. Então você possa refletir isso. Eu preciso disso, eu sou o primeiro, né? Falei, quase comentei, rapaz, vou pregar com um chicote hoje, né? O chicote bate lá e aqui. Porque essa é a nossa imagem, irmãos. E não adianta a gente fugir disso. Aliás, adianta a gente fugir disso. Fugir para Cristo. Fugir para quem tem a solução. Se arrepender, colocar diante dele, dizer, Senhor, o Senhor não tem sido o alvo principal da minha vida, mas eu quero que a partir de hoje o Senhor seja. Seja a razão de eu acordar de manhã e dizer, Senhor, que seja um dia para me ver para a Tua glória, não para viver para o meu bolso, não para satisfazer as demandas do meu filho, da minha família, não para eu conquistar os meus sonhos, mas o seu sonho, a sua vontade, o seu querer, o seu desejo, o seu projeto para a minha vida. É quando a gente coloca de lado todos os nossos sonhos, desejos, objetivos, e coloca diante do Senhor, não importa, está tudo de lado, Senhor, o que eu quero é a melhor parte. É estar contigo, Senhor. É viver para Ti.
encontrar a tua paz, Senhor, encontrar o teu amor, o teu descanso, a tua alegria, a tua satisfação, o teu regozijo. Meu irmão, somente em Cristo a gente tem isso. Não importa o quanto você gosta de cozinhar, fazer bolos e fazer não sei o que, sobremesa, isso nunca vai te dar tanta satisfação como Cristo te dá. Não importa o tanto que você gosta de comer isso também. Uma hora você vai enjoar da comida. Agora Cristo não. Essa jamais será tirada. Essa parte, ela jamais acaba. Ela é eterna. Essas coisas acabam. O carro é tirado, a casa a gente pode perder. A família pode se desmoronar, as coisas podem mudar. A gente pode perder tudo, mas Cristo jamais nos abandonará. Jamais perderemos a Cristo, irmãos. Ele é o bom tesouro, a boa parte. Então, de fato, coloque Ele como sendo sua prioridade. Ele saiu do seu trono de glória. Ele se fez como um de nós, pecadores. Ele se vestiu de carne. O nosso Deus, o Cristo bendito, morreu numa cruz, ensanguentado, cheio de poeira, uma cruz na sua cabeça, pendurado, morrendo pelos pecados de cada um de nós, morrendo para curar a gente dessa enfermidade viver uma vida totalmente corrida, uma vida cheia de sem freios, cada vez mais rápida. Morreu para que a gente venha ter descanso nele, paz nele, segurança nele. Então creia nele, irmãos, porque ele disse que faria isso, e quando de fato fez, ressuscitando ao terceiro dia, e agora vive eternamente, intercede por mim, por você. Esse é o desejo dele, que a gente venha viver uma vida de paz nele, regozijo nele, satisfação nele, encantamento com ele, deslumbramento com ele. Em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor e agradecer a Ele por isso. Louve ao Senhor, porque Ele tem cuidado de você, tem guardado você. Apesar de você andar tão distraído com tantas coisas nessa vida, Deus ainda fala ao seu coração. Deus ainda te chama pela voz. Deus ainda executa o seu poder para te resgatar e trazer a presença dEle. O Cristo que morreu pelos seus pecados, para te libertar, é o Cristo também que te traz a presença dEle e te mantém seguro. O Cristo que deve ser a única razão das nossas vidas. Oh Deus bendito, nós te glorificamos.